galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos. Estamos dando início a mais um programa Voz das Arquibancadas. Prazer imenso tê-los conosco aqui nessa noite e vamos logo de cara anunciar aí o nosso convidado ilustre que está aqui conosco hoje, aguardado aí no nosso programa, o Rogério. Rogério, prazer em te receber aqui. Igualmente. Rogério aí, gente, é o Rogério das bandeiras. Rogério que fez o bandeirão da torcida do Corinthians, aí o time do povo, que foi jogada no lixo. E nós vamos falar muito desse tema, hein, Rogério? Vamos abordar muito aí esse assunto. Mas a gente vai começar o nosso programa com os jogos do Corinthians, que foi o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira, o clássico. Vamos mostrar os gols para vocês. E vamos também mostrar ontem, Corinthians e Mirassol. E aí a gente volta para falar com o Rogério desse assunto. Mas antes também, falar que eu estou fazendo hoje esse programa com essa camisa maravilhosa do Corinthians aqui, ó, camisa em homenagem ao Torino, de 1949. Uma camisa linda que o Corinthians fez uma homenagem no maior acidente aéreo aí que ocorreu no futebol. E essa camisa em homenagem ao Torino, maravilhosa aí, vamos dar início no programa com essa camisa linda. Então, sem perder muito tempo, que o nosso programa é curto, vamos aí mostrar para vocês os gols da partida entre Corinthians e Palmeiras na quinta-feira, um clássico sensacional que o Corinthians jogou muito, era para ter ganhado o clássico no primeiro tempo, mas felizmente não aconteceu. Tá aí, ó, os melhores momentos ou os gols dessa partida, o primeiro gol aí do Roger Guedes, um golaço, logo no começo do jogo. Roger Guedes ali, ó, num passe sensacional desse monstro chamado Renato Augusto, que joga demais. Corinthians dominou o Palmeiras no primeiro tempo. Era pro Corinthians ter feito aí 2, 3 gols e ter levado uma grande vantagem pro intervalo, mas o goleiro do Palmeiras, o Everton, que é um dos melhores do Brasil aí, pegou tudo. E o Corinthians acabou saindo aí no final do primeiro tempo, sofrendo esse gol aí que nós estamos vendo agora aí, ó. Um gol no finalzinho do primeiro tempo, foi um castigo, porque o Corinthians vinha jogando muito. E de repente o Corinthians toma esse gol, foi um balde de água fria. Você estava no jogo, Rogério? Não fui. Então, mas assistiu o jogo? Assisti. O Corinthians jogou muita bola, né? Jogou melhor. Aí tomou esse gol, acabou tomando um gol ali do Rony. E aí no segundo tempo, logo no começo, o Palmeiras vira o jogo, né? O Palmeiras vira o jogo, que é mais um balde de água fria para a torcida do Corinthians, porque o Corinthians veio de um primeiro tempo muito melhor. E no segundo tempo o Corinthians toma esse gol aí. E aí o Corinthians não desanima, o Corinthians vai para cima, busca o empate. Nós vamos ver o gol do Corinthians aí na sequência, gol de empate. Numa bela jogada aí, o Juliano com o Renato Augusto. E o Gil acaba fazendo esse gol. O senhor Gil aí que falhou nos 2 gols do Corinthians. Os 2 gols o Gil falhou e depois o gol de empate acaba sendo dele aí, né? Acaba sendo um prêmio aí pelas falhas do Gil. Mas foi um clássico sensacional, o Corinthians jogou muito, de igual para igual. E é isso que o torcedor corintiano espera do Corinthians, né? Que o Corinthians faça, Rogério, jogos como esse na Arena, fora da Arena Corinthians, que é o que o Corinthians não consegue apresentar o futebol fora de casa, tão bom quanto esse que a gente acabou de ver nos melhores momentos. Né? Que ficou faltando ano passado, né? Essa garra, né? Exatamente. Nós perdemos 6 clássicos no primeiro semestre, né? Exatamente. E assim, iniciamos o ano jogando muito mal fora de casa, né? Até que nós acabamos conseguindo a vitória aí contra o São Paulo, que foi aquela vitória que o torcedor corintiano achou que ia, e depois mais 2 tropeços aí na sequência, né? Mas assim, também tem o lado bom, né? Porque nós ganhamos o último clássico com o Santos fora. Exatamente, né? Então, o retrospecto, né? Já vira a página, né? E ganha do São Paulo e agora vai ganhar do Santos de novo. Novamente, que é isso aí que falta para o Corinthians engrenar de vez, porque o Corinthians já está classificado para o mata-mata. Mas o importante do campeonato é você continuar somando pontos, porque isso te dá o direito de decidir todos os jogos em casa, né? Que muito provavelmente vai ficar com o Palmeiras, esse legado. Mas de repente um tropeço aí do Palmeiras e uma vitória do Corinthians, o Corinthians já está lá, né? Que reverta essa situação. E com a força que o Corinthians acaba apresentando dentro da Arena, então a gente pode ter uma esperança aí do Corinthians conquistar esse Paulista. É verdade, né? Porque agora vamos esperar aí, cara, porque vai ser, assim, até uma expectativa ainda de ter um bandeirão aí do time do povo nessas decisões aí, né? E nós vamos falar muito disso. E já vou emendar na sequência para vocês, gente, para a gente abordar o tema aí com o Rogério aí do Bandeirão. Ontem eu também estive lá na Neoquímica Arena, jogo do Corinthians contra o Mirassol. E nós vamos mostrar para vocês aí até uma ilustra que eu fiz ontem lá no estádio e também os gols dessa partida aí, Corinthians e Mirassol. Acompanha aí.
Fala galera, Edu Oliveira aqui, diretamente aí do programa Voz das Arquibancadas, onde estamos aqui em mais um jogo do Coringão, Corinthians e Mirassol, às 18h30. Vamos acompanhar tudo dessa partida e trazer um resumo depois dela para vocês. E fiquem ligados amanhã também no nosso programa Voz das Arquibancadas, às 21 horas. Tamo junto e vai Corinthians! Aí, ó, tá aí os gols dessa partida aí, Corinthians e Mirassol. Esse monstro chamado Renato Augusto, que esse cara joga de bola, hein, Rogério? Reinaldo Augusto, né? Estão chamando ele de Reinato. Aí, ó, Reinato, rei do Itaquerão. Golaço aí, ó, do Renato Augusto. O Renato Augusto participa praticamente todos os gols do Corinthians, É um né? prodígio, né? Esse cara joga demais, cara. Prodígio. Esse cara, quando ele parar de jogar, tem que ter um busto dele lá no Parque São Jorge, porque esse cara joga demais. Aí foi o terceiro gol já do Corinthians, já para matar o jogo. E antes disso, o Cássio havia pegado o pênalti, né? Que nesse jogo aí, eu acho que nós não temos aí, não sei se tem, se tiver, coloca pra gente, por favor, o pênalti que o Cássio defendeu, mas quando tava 2-0, o Mirassol teve a chance de fazer 2-1. O Cássio pegou o pênalti praticamente na sequência, o Corinthians fez o terceiro gol, né? Então tá aí, ó, momento exato na torcida, eu consegui gravar esse gol, Rogério. Ah, que coisa No linda. momento do terceiro gol, eu consegui gravar. Eu tava ali filmando, fazendo umas filmagens para poder colocar no programa, e de repente saiu o terceiro gol lá do Roger Guedes. É que fica um pouco difícil, porque agora que voltou as bandeiras, para você conseguir fazer a filmagem, é muito difícil, porque é o tanto de Complicado, bandeira né? que tem na frente. Mas foi um jogaço, o Corinthians jogou muita bola. Você ontem estava no jogo ou assistiu de casa? Não, eu fiquei em casa ontem, porque depois de tudo que aconteceu aí, eu Com essa me história reservei, do, né? do Bandeirão, você acabou ficando restrito. Mas você acompanhou esse jogo? Acompanhei. Gostou da partida de ontem? Maravilhosa, cara. Tipo, esse é o Corinthians que a gente espera, né, Exatamente. cara? É o mínimo. É o mínimo, né? É o Com mínimo. o Corinthians com raça, com dedicação, com garra, com entrega, vontade, né? com entrega. E é justamente isso que está faltando só para essa equipe fora de casa, para que o torcedor possa olhar e ter aquela segurança de que o time vai fazer um grande jogo, porque perder ou ganhar faz parte Porque do é muito futebol. estranho, Né? cara. O time, ele fica apático jogando... Fora de casa. Parece fora dois de Corinthians casa. diferentes, Parece né? dois times, né? É isso que eu bato nessa tecla, Rogério. Você vê o Corinthians jogando em casa e você vê o Corinthians jogando fora de casa, você fala, cara, não é a mesma equipe. Não é, cara. Como pode cair tanto o nível técnico jogando fora de casa? Não, é inacreditável, não dá. E você acha, Rogério, com esse elenco que o Corinthians tem hoje, você acha que é suficiente para brigar por todos os campeonatos ou você também acredita que precisa-se de reforços? Não, reforços é necessário, mas, assim, eu acho que pelo menos se nós ganhar a Libertadores já tá bom. Olha, ó, vamos torcedor corintiano sonhar aí com mais uma Libertadores, né? Precisamos aí, eu acho que de algumas peças de reposição, principalmente ali quando o Renato Augusto não tiver, tem que ter alguém que substitua ele com qualidade, porque nesse momento a gente não tem, embora o Juliano começou a entrar nesse time novamente, coisa que o Juliano não entrava com o VP. É verdade. Não entrava com o VP e agora com o Lázaro, o Juliano vem tendo uma sequência. Uma outra postura, né? Até o menino tá Rony, jogando, né? Tá jogando bem. Quem diria que o Rony fosse titular e o Fausto Vera fosse estar na reserva, né? Que eu não concordo muito. Eu não concordo muito. Mas porque eu acho o Fausto um belíssimo jogador, embora o Rony venha crescendo a cada partida também, né? Não é o Rony do Palmeiras, mas é... Sim, mas é o nosso do Corinthians aí, que tem muita raça, está. muita garra e tá tudo certo. Então esse foi o jogo aí do Corinthians e Mirassol para vocês, gente. E outra coisa que nós vamos falar, Rogério, para a gente começar a falar da questão do Bandeirão, mas eu vou até fazer o seguinte, eu já vou anunciar antes aqui o ganhador da caneca do Corinthians aí, parceria nossa com a Poderoso Timão SBC. O ganhador, tem aí, produção, coloca pra gente quem ganhou aí, ó, quem ganhou aí. Foi mais uma mulher, hein? Mais uma mulher ganhando aí. Foi a Lucicleia Miranda. Lucicleia Miranda, parabéns, você ganhou uma caneca linda do Corinthians aí. Foi a nossa sorteada, na semana passada já tinha sido uma menina lá do Pará, Rogério, que ganhou a camisa do Corinthians. E agora mais uma mulher, as mulheres dominando aí o nosso programa. Respeita as minas. Sempre salvando a nossa Parabéns, Lucicleia, você ganhou essa caneca linda do Coringão aí. Você pode entrar em contato com a Poderoso Timão, depois a gente vai passar para você também aí, vai ter o contato, para que você possa
entrar em contato para retirar o seu prêmio, tá bom? E já aproveitando, falando da Poderoso Timão, nós vamos colocar aí o comercial que nós gravamos lá com o nosso amigo Mário Nanini, na Poderoso Timão. Acompanha aí o break desse comercial, ficou sensacional. Fala, galera da Voz das Arquibancadas, Edu Oliveira aqui, hoje diretamente do São Bernardo Plaza Shopping, aqui na loja Poderoso Timão SBC, do meu amigo Mário Nanini, essa loja maravilhosa, como vocês podem ver aí. E o Mário tá aqui para bater esse papo com a gente. Vem para cá, Mário, meu parceiro. Tudo Beleza, bom? Edu? Mário Nanini aqui, gente, vai dar uma palhinha para vocês dessa loja maravilhosa, vai falar endereço, WhatsApp, manda aí, Mário. É isso aí. Convido a todos, corintianos, amigos de São Bernardo, do ABC, para vir conhecer aqui a maior loja em shopping do Corinthians, mais de 100 metros quadrados de produtos. Você encontra aqui na loja do Poderoso Timão do São Bernardo Plaza Shopping, na Avenida Rota de 624. A gente tem loja também no Shopping Metrópole, próximo ao Paço Municipal, ali na Praça Samuel Sabatini. Quem quiser entrar em contato, tem nosso catálogo de produtos no WhatsApp, 98000-8447. Falando que assistiu o programa Voz das Arquibancadas, ganha o quê, Mário? Ganha 5% de desconto. 5% de desconto. Vem para Poderoso Timão SBC e segue aí nas redes sociais também, a loja e o nosso programa Voz das Arquibancadas. Tamo junto. É isso aí, vai Corinthians! Vai Corinthians, sempre. Sempre. Aí, galera, vocês viram aí o comercial sensacional aí com o nosso amigo Mário Nanini. Um abraço ao Mário e obrigado pela parceria, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá agora, sem perder tempo, falar aqui com o Rogério. Finalmente, né, Rogério? Falar aí dessa situação desagradável que aconteceu nessa última semana, onde o bandeirão do Corinthians, o time do povo, bandeirão do time do povo, foi encontrado no lixão por um torcedor do Corinthians, da Pavilhão 9, que acabou encontrando esse bandeirão e deu toda essa repercussão na mídia. E esse bandeirão é um bandeirão que tem muita história, não só para o Rogério, que está aqui hoje conosco, mas para a torcida do Corinthians, porque tem muitas histórias por trás dele e de uma forma inadmissível esse bandeirão foi jogado no lixo. Eu vou pedir para a produção, por favor, colocar a imagem do bandeirão aí pra gente, para o torcedor corintiano que está em casa poder ver o bandeirão que o Rogério fez aí. Aí, ó, o bandeirão do time do povo, Rogério, essa coisa linda, maravilhosa. Uma obra-prima, né? Que foi desrespeitado a história do torcedor corintiano, a sua história e de tantas outras pessoas que fizeram parte dela, com esse bandeirão encontrado no lixo. Como foi para você, Rogério, quando você viu ou soube da notícia que o bandeirão tinha sido encontrado no lixo? A notícia chegou para mim na segunda-feira à tarde, na segunda-feira passada, né? Minha sobrinha mandou as imagens dos tratores removendo ela, né? Essas imagens já são do sábado agora, sábado agora tentando a gente restaurar, tentando né? recuperar, mas que não vai ter jeito, né? Constatamos que não vai ter como reformar ela. Ela está toda picotada, eles cortaram ela em 3 partes, teve uma parte que sumiu, ninguém sabe onde está. Né? Nós não sabemos quem foi o responsável por essa atitude, né? Porque não repassaram a informação para a diretoria. E aí você tomou conhecimento disso quando você estava falando? Desculpa. É segunda-feira. Eu tinha ido no clube para tratar de um outro assunto e eu parei num posto de gasolina para abastecer meu carro. Foi quando chegou as imagens, né? Para você deve ter sido um choque, né? Foi, assim, porque um dos assuntos que ia ser abordado nesse encontro, nessa reunião, com a diretoria do Corinthians, era o fato de abrir ela quinta-feira com o Palmeiras. Contra o Palmeiras, né? E aí a sua surpresa foi que o bandeirão tinha sido encontrado descartado num em aterro. dezembro num aterro, lá em Guaianazes. Então, me tirou o chão. Eu não sabia o que fazer. O Corinthians publicou uma nota, eu vou pedir também para a produção colocar para a gente a nota mentirosa que o Corinthians publicou sobre o bandeirão. Coloca para a gente, por favor, a nota que o Corinthians publicou dessa bandeira, alegando que o bandeirão estava em mau uso. Que foi outra mentira, né? Desgastado. Aqui a nota. Ó. O Corinthians confirma que efetuou o descarte do material decorativo não reaproveitável, pertencente ao clube, devido ao natural desgaste gerado após anos de uso. Isso é verdade, Rogério? Não condiz com a realidade. Porque a bandeira ela foi reformada em 2019
com tecidos de nylon resinado, que são utilizados em balão de passeio. Ou seja, a bandeira estava apta para abrir. Tanto que tinha a possibilidade de abrir na final contra o Flamengo da Copa do Brasil, né, que eu tinha pedido para o marketing do Corinthians para a gente abrir, só que teve que adiar isso com quanto que os Gaviões foi fazer um mosaico no setor leste, né, porque não dava para fazer o mosaico devido ao tamanho que eles iam fazer em 3D na norte. Né, pode voltar para a gente aqui, produção, pode voltar a conversa aqui com a gente, por favor. Aí o fato foi que não abriu contra o Flamengo o ano passado, né? Mas a bandeira estava apta. Eu tinha feito esse pedido para o marketing do Corinthians, mas nós cancelamos essa ação, porque não dá para fazer mosaico e abrir bandeirão ao mesmo tempo, né? Devido ao tamanho da bandeira, a maior bandeira de clube do mundo. E assim, né, Rogério, o que é mais triste, e aí o Duílio diz que não tinha o conhecimento de que o bandeirão havia sido descartado. E aí eu pergunto, como que o presidente do clube ele não consegue ter a informação de que algo tão importante que representa a história da torcida do Corinthians indo para o lixo e nada chega nele? Então, quem foi o responsável? Porque aí, Duílio, se você não foi o culpado e se você não autorizou, e eu até acredito de verdade que não tenha sido o Duílio que tenha autorizado, porque eu acho que o Duílio jamais faria isso, mas faltou para você o quê, Duílio? Você vir a público e falar com a torcida do Corinthians, olha, pessoal, eu não tive o conhecimento disso, estamos tomando as devidas providências, já identificamos o responsável e vamos arcar com as consequências disso daqui, ou pelo menos mostrando para a torcida do Corinthians que vocês se importaram, porque tá certo que agora vocês entraram em contato aí com o Rogério, nós vamos falar disso também, só que só entraram em contato com o Rogério depois dessa repercussão, porque se o bandeirão tivesse ido pro lixo, como foi pro lixo, e tivesse sido enterrado e ninguém tivesse descoberto, ninguém ia estar sabendo dessa história. Mas uma hora ia aparecer porque o Rogério iria querer saber do bandeirão. Só que a forma que vocês fizeram foi desrespeitosa. O time do povo, vocês jogaram a história do time do povo no lixo. Um bandeirão que foi aí pintado por Basílio, por uma série de pessoas que ajudaram. Tá aqui aqui ó, o Corinthians aí ó, no dia 1º de setembro de 1910. O que tá escrito ali? O Corinthians foi fundado por quem? Por 5 operários. 5 operários. É o time do povo, sempre foi o time do povo. E aí vocês vêm com desrespeito total, pega um bandeirão de uma pessoa que doou parte da vida dela aí para poder dar de presente pro clube. Vocês pegam esse presente maravilhoso e vocês jogam isso no lixo com uma forma desrespeitosa. Isso não tem perdão. Não tem perdão, porque o Rogério, ele até chegou, e o Rogério vai falar disso agora, o Rogério chegou a vender o carro dele para poder investir esse dinheiro para dar esse bandeirão para a torcida do Corinthians. Então você, corintiano que está em casa, a sua história foi jogada no lixo. A história do Rogério foi jogada no lixo. A minha história foi jogada no lixo, porque por trás desse bandeirão tem muita história bacana. Você chegou a desfazer do seu carro, né, Rogério? Foi, eu vendi meu carro, nós vendemos camisas, fizemos rateios, vaquinhas, uma série de coisas assim. Inclusive, teve um mosaico da final da Sul-Americana de 2013, que foi feita pela Ponte Preta e o Lanús, da Argentina. O dinheiro do mosaico que eu cobrei foi para pagar as costureiras para fazer. E todo o serviço foi voluntário. Né? As dezenas de pessoas que me ajudaram eram voluntárias. As pessoas que carregavam essa bandeira nas aberturas dela, que foi inicialmente em 2013, eram todos voluntários. Né? E toda a história dessas pessoas foi pro lixo junto com o bandeirão. Porque os caras apagaram uma fase, talvez um ciclo que talvez eles não queiram mais, que o Corinthians seja o time do povo. E aí que eu vou entrar com você. Né? Você acha, Rogério, que esse bandeirão do time do povo, ele incomoda a elite da cúpula corintiana? Mas o corintiano mais elitizado, aquele corintiano com grana, tal, você acha que o bandeirão, time do povo, incomoda essa cúpula da elite corintiana? Sem dúvida, ele incomoda o futebol moderno. Que é o que nós estamos vivendo agora. Que ele vem com né? uma outra característica, né? Ele vem com uma outra proposta de ser o torcedor gourmet, muito mais parecido com o torcedor dos Europeu. Estados Unidos,
europeu, mas assim, ainda tem uma resistência. Você vê o Borussia fazendo mosaicos maravilhosos, é resistência, né? Essa bandeira era um símbolo de resistência. Por que você acha que o time do povo incomoda tanto a cúpula da elite corintiana? Conquanto que estão vinculados ao futebol moderno, né? Eles não estão mais preocupados com torcedores mais pobres, aqueles sem dignidade, ao qual o Sócrates falava que o Corinthians dava voz a o povo. Sim. Né? O Corinthians era um símbolo que representava os menos favorecidos, né? Então, existe esse incômodo. Isso é um fato. E no Pacaembu, porque esse bandeirão ele já tem 10 anos, né, Rogério? 10 anos. Ele, quando abriu a primeira vez no Pacaembu, em que jogo, você lembra? Foi Corinthians e Vasco, em novembro de 2013. Você sentia tanta resistência no Pacaembu quanto sente na Arena? Não, porque esse bandeirão, ele substituiu o bandeirão da República Popular do Corinthians, que nós abríamos lá, né? Que era uma ação de marketing da Nike. Sim. Como eu queria fazer uma bandeira que não tinha vínculo com torcida organizada, nem com uma marca, nada, né? De empresa, eu optei... E essa bandeira, ela é fruto de um processo Nós que... estamos vendo aí a bandeira dos sonhos aí, vai mostrar umas imagens aí. Eram bandeiras que nós levávamos para o clube para uma oficina de pintura com crianças carentes toda sexta-feira no Parque São Jorge. Legal. E nasce a ideia de fazer a bandeira do time do povo, porque as crianças pintavam as bandeiras, passavam o dia todo no clube e depois elas levavam para casa para ter o mesmo sentimento que eu tive de fazer a primeira bandeira pintada à mão, porque como eu sempre fui pobre, assim, eu não tinha dinheiro para comprar as bandeiras dos marreteiros, eu tive que fazer minha própria bandeira. Eu roubei o lençol da minha mãe. Ou seja... Tem história por trás disso, tem né, muita Rogério? História, E isso tem foi desrespeitado. Isso foi desrespeitado. Para você e para sua família, isso deve ter sido todo mundo choque, abalado. né? Porque, assim, foi um choque com quanto que não respeitaram, cara. Sim. Tipo... o maior patrimônio que o Corinthians tinha, porque era a maior bandeira da torcida do Corinthians. E outra coisa, na nota que o Corinthians publica, eles ainda se complicam mais ainda quando eles alegam que as coisas das torcidas organizadas nunca foram mexidas. E aí eles mentem novamente porque as coisas da torcida nem ficam dentro da Arena Corinthians. Uma época lá atrás, eu acho que no Parque São Jorge chegou a ficar uma ou outra vez, mas dentro da Arena Corinthians não. Tanto que na pandemia os meninos até dormiam lá para poder ficar de olho no patrimônio, para não deixar o patrimônio tirava de lá. E aí vem publicar uma nota mentirosa, se complicando mais ainda, alegando que as organizadas nunca mexeram. Então vamos supor que realmente isso fosse verdade, que as bandeiras das organizadas ficassem na Arena Corinthians. O torcedor organizado, ele tem que ter um privilégio diferente do amor que o Rogério tem pelo Corinthians, ou meu, ou de qualquer outro torcedor que está em casa aí que não seja uma torcida organizada. O seu amor, ele tem que ser menor do que o da organizada. Então, e muito pelo contrário, as organizadas do Corinthians são sensacionais, e sem as organizadas o Corinthians não era o Corinthians. Você entendeu? Porque a maior parte das organizadas é o povo também. Então, com as organizadas tem que ter um cuidado. Agora, com o Rogério, poderia ter descartado o bandeirão. Então, seu Duílio, para você poder mostrar que realmente vocês assumem esse erro, vocês têm que vir a público sim, mostrar quem foi o responsável que fez essa covardia de jogar a bandeira do Corinthians no lixão, você entendeu? E simplesmente pedir desculpa ao Rogério, porque o Corinthians tem o telefone do Rogério, o clube tem o telefone do Rogério. Você entendeu? E vocês deveriam pedir desculpa e refazer o bandeirão do time do povo, que é obrigação. Obrigação. E outra coisa, Rogério, eu vou te perguntar aqui. Entrar em contato com você algum diretor do Corinthians depois que repercutiu tudo isso? Sim, o diretor financeiro entrou em contato, porque a prioridade era recuperar essa bandeira. O que eles... Tá aí o bandeirão aí, ó. Nós fizemos... o Basílio tá pintando aí nesse momento. O Basílio, crianças, olha lá, até a criança. Crianças carentes pintando a bandeira. O time do povo, que vocês jogaram no lixo. A história dessas pessoas foi pro lixo, diretoria do Corinthians. Então, aí o diretor financeiro me propôs, a priori, fazer
uma reforma nessa bandeira, recuperar ela, né? Mas dá para recuperar, Rogério? Não, tá irrecuperável. Nós abrimos ela sábado, o Corinthians custeou tudo, que nós tiramos ela lá da Pavilhão 9, levamos lá para a arena, vimos que não tem jeito. Tem partes da bandeira que sumiu, né? E quem sabe... E agora eles vão construir uma nova bandeira idêntica. A ideia É uma nova bandeira e toda custeada pelo clube. mas a Fiel tem que cobrar isso. Mas nós vamos cobrar. Tem que cobrar, porque tem não que vai cair no fazer uma esquecimento, bandeira não. nova. Não pode cair no esquecimento. Sim, e não vai, pode ter E certeza. assim, pela repercussão que deu, como era o maior patrimônio da torcida do Corinthians... Olha aí, ó, ela olha no aí. Pacaembu aí, ó. Olha O que dia da bandeira estreia maravilhosa. dela. O dia da estreia, o time do povo. Como que de uma forma desrespeitosa, é muito cacife dentro do Corinthians pra... Olha, a gente evita falar algumas coisas aqui, ô Rogério, mas a gente sabe que é uma coisa vergonhosa que acontece dentro do clube, porque um bandeirão maravilhoso desse, que representa a história do time do povo, a história da torcida do Corinthians, foi pro lixo de uma forma inadmissível, e o presidente do clube não ter o conhecimento é algo muito grave. Ah, mas o Duílio não é responsável pela arena, tem outros departamentos, outros setores, que se dane os outros setores. A pessoa tinha que ter entrado em contato com o presidente. Volta aqui pra mim, produção, por favor. A pessoa tinha que ter entrado em contato com o Rogério. Ou se realmente não desse lá pra colocar, ou pra o bandeirão continuar dentro da Arena Corinthians, ligasse pro Rogério pra falar: Rogério, nós estamos com um bandeirão aqui, meu amigo, e a gente não tá tendo espaço aqui precisa desocupar o espaço, você tem como vir retirar o bandeirão? Ou ligasse nas organizadas e falasse: vocês querem um bandeirão? Era o mínimo que tinha que ser feito e não foi feito. Vocês jogaram no lixo a história do torcedor corintiano, a história do Rogério e da família dele. Vocês não tiveram respeito. E aí o seu Duílio até agora não veio a público também. Você entendeu? Então, seu Duílio, eu espero que você venha a público para poder reafirmar que o bandeirão vai ser construído novamente, porque esse bandeirão a torcida do Corinthians vai cobrar. A torcida do Corinthians vai cobrar sim, tá? Porque isso não é só revolta do Rogério, não. É a minha revolta também. Como torcedor corintiano, eu também estou indignado, porque a minha história também foi pro lixo. Aconteceu que no final de dezembro, eles entraram em contato comigo, porque tem uma coisa pior do que o fato de terem jogado a bandeira do time do povo fora. É assim, eles entraram em contato falando que ia ter uma vistoria da vigilância sanitária lá na arena. Falaram: dá para você retirar suas bandeiras? Eu tinha bandeiras minhas lá. E essas bandeiras sumiram. Meu carro quebrou. Era final de dezembro, cara. Como... Né? Ou seja, outras bandeiras sumiram. Sumiram, mas me avisaram. Mas eles falaram que iam eles iam levar para um outro lugar, para uma cozinha que estava inativa lá na arena. O que mais tem lugar é na arena. Sim. Então eu fiquei tranquilo. Eles não me falaram em momento nenhum que ia jogar a bandeira no lixo. Ou seja, é o que você falou. Comunica, fala para algum organização. Como que descarta uma coisa que é o maior patrimônio da torcida? E outra coisa, foi um presente. Um presente. Um presente que significa muito para a torcida do Corinthians. Rogério, a gente poderia aqui, cara, fazer 2 horas de programa falando nisso, porque eu sei que tinha muita coisa para você poder ainda falar. Tá. Mas eu, Edu Oliver, quero aqui assumir um compromisso com você, que enquanto a diretoria do Corinthians não vier a público para se posicionar e reafirmar que esse bandeirão vai voltar ou vão fazer um novo, mas que eles vão assumir essa responsabilidade, nós não vamos deixar de falar nesse assunto. Nós vamos martelar. Com a ajuda de vocês, vamos. Cara, porque Gaviões, tem que cobrar... camisa 12, pavilhão, estopim, toda a torcida do Corinthians, e não só as organizadas, mas você, torcedor corintiano, vamos para as redes sociais, vamos ficar em cima disso daí, até o Rogério ter a dignidade e a honra dele resgatada, que foi toda pro lixo junto com o Bandeirão. Reafirma esse compromisso com você, Rogério. Eu agradeço. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria te agradecer de coração por você ter vindo, por você ter participado. Tinha tantas outras coisas aqui para perguntar, mas eu acho que o mais importante nós conseguimos transmitir para o torcedor corintiano, que foi a história do Bandeirão e a história de cada corintiano que ajudou a construir
esse bandeirão time do povo no lixo, que é isso que tem que ser algo forte para todo corintiano, porque a torcida do Corinthians, ela é o povo, ela sempre foi o povo, tem classe elitizada, tem classe média, tem classe alta, e nós respeitamos também, mas a história do Corinthians é o povo, e o time do povo não vai se calar mediante essa situação. E eu agradeço aí para finalizar, né? E espero que todo mundo, todos os corintianos também se empenhem nessa ajuda, nessa cobrança, porque o que aconteceu é inadmissível, né? Você jogar um patrimônio desse no lixo é uma coisa assim que desrespeitosa, feriu a alma da fiel corintiana, né? Mas isso vai ser resgatado. Mas como ela é um símbolo de resistência, a gente vai fazer ela reerguer. ressurgir como o fênix. E o Corinthians vai assumir essa responsabilidade, pode ter certeza absoluta, porque nós vamos cobrar, tá, Rogério? Tá. Obrigado pela participação, meu irmão. Eu que agradeço. Tamo junto, galera. Um forte abraço a todo mundo. Obrigado aí vocês todos que acompanharam o nosso programa. Sigam as nossas redes sociais aí, a Voz das Arquibancadas no Instagram, no YouTube. Vai ter as redes sociais do Rogério também. Acompanha aí, sigam o Rogério e vamos ficar em cima desse caso, porque o bandeirão do time do povo vai voltar a ser resgatado, ou de um novo bandeirão, ou reformado não dá porque o Rogério já falou, mas esse bandeirão ele vai voltar e o Corinthians vai arcar com essa consequência porque nós vamos cobrar até o último dia. Tamo junto, um forte abraço a todos e vai Corinthians, Rogério, sempre. Vai Corinthians.